Tá, mas o que a gente quer fazer quando a pessoa apertar no delete do keyboard? Né? Apertar o deletar do teclado. A gente quer fazer o que a gente já fazia antes, que é o remove from input. Né? Então, que é deletar o caractere que a pessoa tinha digitado antes. Beleza? Agora, isso não faz o nosso aplicativo funcionar, né? Eu zerei ele aqui de volta, mas ó, quando você clica, ainda nada funciona. Por quê? A gente não tem como adicionar ao input ainda. A gente só está mexendo quando a pessoa aperta o deletar, né? Então, a gente não consegue deletar nada. Quer dizer, consegue, mas não está sendo aplicado porque a gente não consegue digitar nada para poder ser deletado. Então, a gente tem que mexer em uma outra coisa no teclado, que é uma funcionalidade que a gente ainda não implementou, né? Que é o seguinte: a gente só está chamando onDeletePressed, mas quando a pessoa clica em um botão, o onPressed de cada botão numérico está vazio, né? Então não está acontecendo nada aqui. E a gente precisa fazer algo nesse caso, que é colocar uma outra propriedade nessa classe que trate dos cliques nos botões numéricos. Como a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente fez para o botão de deletar. Só que vai ter uma diferença. Então, se a gente fizer igualzinho, usando o void callback como tipo dessa propriedade e chamando essa propriedade de onNumericButtonPressed, por exemplo, poderia ser o nome que a gente quisesse, né? E passar aqui com um parâmetro requerido this.onNumericButtonPressed, a gente chamaria aqui no onPressed dos botões numéricos o onNumericButtonPressed e executaria, fazendo da mesma maneira que a gente fez aqui para o deletar. Só que tem um problema, né? Quando a gente vem aqui para o homepage e implementa como parâmetro do keyboard widget o onNumericButtonPressed e cria uma outra função aqui, void numericButtonPressed, e passa para cá, numericButtonPressed. Como a gente vai saber qual botão a pessoa clicou? Não tem como, né? E a gente precisa saber disso, porque a gente precisa adicionar o input, né? Como a gente estava fazendo antes. Então, o add to input exige um text number. Então, a gente precisa que quando a pessoa clique no botão numérico, a gente chame o add to input passando o número, mas não tem como saber o número agora. Imagina que legal seria se a gente pudesse receber um parâmetro nessa função aqui que fosse o número do botão que a pessoa clicou. Então, vamos chamar um parâmetro, criar um parâmetro int, do tipo int, chamado number. Né? Poderia ser o que a gente quisesse, lembrando, né? Mas vamos chamar de number. Tá? Então, aqui, para o add to input, ele exige uma string, se eu não me engano. Né? É uma string de text number. Então, a gente vai ter que converter o number de int para string. Então, vamos lá, chamar o number, usar ponto to string para converter para o tipo string. Né? Vai converter do tipo int para string. Agora, essa função aqui, esse parâmetro, né, do keyboard widget, ele tem uma função, ou aliás, ele tem um parâmetro do tipo void callback. E o que é o void callback? A gente acabou de ver, é uma void function, que não recebe parâmetro nenhum. Seria o ideal para a gente resolver esse problema que a gente criasse uma função que recebe um integer, né, para poder passar esse parâmetro para a nossa homepage e receber ele aqui. Né? Como a gente faz isso? A gente poderia criar, ao invés aqui de criar uma propriedade do tipo void callback, a gente poderia criar uma propriedade passando realmente uma função como tipo, que é void function do tipo int, com parâmetro int chamado number, ou qualquer outro nome que a gente quiser, né? ABC, tanto faz, mas vamos chamar de number. Só que ao invés disso, né, como fica muito verboso, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente viu o Flutter fazendo no void callback, que é usar o type_def para criar uma definição de tipo. Né? Então aqui em keyboard, na própria file, no próprio arquivo de keyboard.dart, fora da classe, a gente vai criar um type_def chamado numberCallback, atribuindo justamente isso aqui como valor. Void function, que recebe um parâmetro do tipo int,
chamado number. E aqui a gente usa como data type dessa propriedade o number callback que a gente acabou de criar aqui. Tá? Então repara que a maneira que a gente criou o number callback é idêntica à maneira que o Flutter criou o void callback deles. Tá? A única diferença é que a nossa callback tem um parâmetro integer sendo recebido aqui na função. Tá? Isso possibilita que a gente faça o quê? Que a gente passe aqui entre os parênteses da execução dessa função, né, um argumento posicional, que vai ser justamente o número que a pessoa clicou, que está sendo recebido nessa função buildNumericButton. Olha aqui. Então a gente vai simplesmente repassar esse valor para a propriedade onNumericButtonPressed, que está aqui e que está sendo recebida pelo construtor do keyboardWidget. Onde está a implementação dessa função? Lá na homepage.dart, aqui, NumericButtonPressed. E está sendo passada a referência dela através do parâmetro onNumericButtonPressed do construtor do keyboardWidget. Isso precisa estar bem claro para você entender esses conceitos aqui, tá? Então agora sim, ó, agora a gente não tem mais erro, porque essa implementação é exatamente o que o parâmetro onNumericButtonPressed exige. Uma função que retorna um tipo void e recebe um parâmetro do tipo int. Né? Se a gente falar, não quero receber um parâmetro aqui nessa função, ou esquecer, ou por algum motivo não implementar da forma correta, por exemplo, sendo que o parâmetro é um parâmetro vazio, não existem parâmetros nessa função, você vê que volta o erro. Por quê? Precisa ser uma função que retorne void e que receba um parâmetro do tipo int. Então, colocando de volta o parâmetro do tipo int aqui na nossa função NumericButtonPressed, o erro some. Tá? Uma coisa que eu alterei fora de gravação e não comentei é o nome do Displayer Widget. Né? Ele se chamava Displayer, eu mudei para Display. Se a gente entrar lá na implementação dele, você vê que agora é Display Widget. Tá? Eu achei que fica melhor o nome, em inglês seria mais correto. Tá? Outra coisa que a gente pode alterar em questão de nomenclatura, ao invés de chamar de NumericButtonPressed, a nossa função, é melhor que a gente chame de NumberPressed, para ficar mais padronizado de acordo com essa outra função que a gente escreveu aqui. Então eu deixo o cursor do mouse em cima dessa NumericButtonPressed, da função que a gente quer renomear, seguro o Shift e aperto F6 no teclado e escrevo NumberPressed e aperto Enter para refatorar. Então ele altera em todos os lugares do código em que essa função está sendo usada, ele já altera automaticamente. Tá? Então já foi alterado aqui. Se a gente fizer uma alteração manual, a gente tem que sair mudando em todos os lugares. Então é melhor você sempre alterar o nome das variáveis, das funções, das classes. Tudo que você for alterar o nome, é melhor você alterar dessa maneira. A mesma coisa para esse parâmetro, onNumericButtonPressed. Já que a gente chamou de onDeletePressed, ao invés de colocar esse nome todo extenso aqui, a gente pode alterar para onNumberPressed também. Né? Então eu vou entrar lá no keyboardWidget e vou alterar o nome da propriedade daquela mesma maneira. Né? Deixo o cursor em cima, seleciono esse texto, seguro o Shift F6 e altero para NumberPressed. Enter para refatorar e ele já altera automaticamente em todos os lugares que está sendo usados, inclusive aqui no homepage.dart. Tá? Então, se a gente executar o nosso aplicativo de novo agora, ele deve estar funcionando. Tá? Então vamos clicar. Boa. Agora a gente digita números e eles voltaram a funcionar. Digita deletar e ele também deleta. Então nosso aplicativo voltou a funcionar agora com uma estrutura bem melhor, com uma separação do que é display e do que é keyboard. Então se a gente quiser alterar alguma coisa no display, a gente simplesmente abre o arquivo de display. Se a gente quer alterar alguma coisa no keyboard, a gente simplesmente abre o arquivo do keyboard. Tá? Estão separados. E o código contido na homepage.dart diminuiu significativamente, tá?